Fala, meu aluno do sétimo ano do Centro de Educação, professora Irene Torres, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma videoaula de Ciências da Natureza, dando continuidade ao nosso assunto sobre plantas. E hoje, show de bola a nossa aula, tá certo? Então preste atenção que lá na página 36 do teu livro, logo após o exercício que foi corrigido na aula anterior, nós vamos dar início hoje, tá, a uma visibilidade, primeiro a uma introdução sobre os grupos de plantas de maneira geral, e a gente vai falar do nosso primeiro grupo de vegetais hoje. Nesta aula você vai começar a ter noção que não basta só eu falar que aquilo ali é uma planta, aquilo ali é uma árvore. Não, existem classificações dentro desse grupo. Muito legal o assunto, muita atenção, preste atenção no tio Jaime. Pega teu livro lá na página 36 e faz o acompanhamento comigo aqui. Teu livro está sendo projetado aqui na tela e a gente vai debater algumas coisas, tá bom? Então vamos começar, sétimo ano. Grupos de plantas. As plantas constituem o reino Plantae, ou reino das plantas, o qual é subdividido em categorias menores. Os principais grupos de plantas são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. 4 grupos aí para a gente aprender. Esses grupos estão relacionados à evolução das plantas nas mais diversas condições ambientais e tipos de interações com outros seres vivos. Assim, os principais critérios para essa classificação são a existência de tecidos vasculares, ou seja, de tecidos que transportam água e nutrientes, e a presença de órgãos vegetais específicos como flores, frutos e sementes. Tá? Então, os tecidos vasculares estão presentes nas plantas chamadas de vasculares. Elas formam os vasos condutores de seiva, responsáveis pelo transporte dos líquidos que circulam pelas plantas. Eles podem transportar seiva bruta, quando a seiva é composta principalmente de água e sais minerais absorvidos pelas raízes, ou seiva elaborada, composta principalmente de glicose produzida no processo de fotossíntese. As briófitas não apresentam vasos condutores de seiva, por isso são chamadas de plantas avasculares e são de pequeno porte. Antes da gente observar esse quadro aqui, gente, deixa eu te falar o que seria vasos condutores de seiva. Vamos imaginar, nós seres humanos, dentro do nosso corpo, nós temos veias e artérias por onde o nosso sangue passa, correto? Então são caminhos por onde o sangue vai percorrer. Os vasos condutores de seiva nas plantas você pode fazer uma analogia, como se fosse a mesma coisa, como se fossem as veias e as artérias da planta, ok? Só que eu não chamo de veias e artérias, eu chamo de vasos condutores. Vasos condutores de quê? De sangue? Não, de seiva. A seiva é o alimento, tá, da planta. Seiva bruta, água e sais minerais, seiva elaborada, a glicose produzida na fotossíntese. Então, são os vasos por onde vai acontecer o transporte de nutrientes. Tudo bem até aí? Existe um grupo, que é o primeiro que a gente vai estudar, que é o grupo das briófitas. Eles não apresentam vasos condutores de seiva. Eles são avasculares, ok? Esse quadro, ele te mostra um pouquinho de como mais ou menos essas plantas são divididas, tá? Então, observe o esquema a seguir, algumas características relacionadas aos principais grupos de plantas. Então, você tem aqui o reino Plantae, o reino das plantas, tá? Aí você tem ele dividido em plantas avasculares e vasculares. Quem é avascular? Aquela que não apresenta vaso condutor de seiva, as briófitas, que é a que a gente vai estudar hoje. E as vasculares, aquelas que apresentam vasos condutores de seiva. Ela é subdividida em sem sementes e com sementes, tá? Sem sementes, pteridófita, que é o segundo grupo. Com sementes, gimnospermas e angiospermas, que é o terceiro e quarto grupo. Com uma ressalva. As angiospermas, elas já apresentam frutos. Essa evolução de componentes de uma planta a gente vai percebendo aos poucos. Vamos com calma, tá? Bom, para complementar o nosso texto, para a complementação diz assim: o surgimento das sementes foi importante para as gimnospermas e as angiospermas, fazendo com que essas plantas não dependessem mais da água para a reprodução. Assim, puderam explorar praticamente todos os ambientes da Terra, aumentando a biodiversidade nos ecossistemas. As sementes são estruturas responsáveis por abrigar o embrião da planta, por isso estão relacionadas à reprodução vegetal. Elas se formam pelo processo de fecundação,
no qual os gametas feminino e masculino se unem, originando o embrião. As sementes podem ter muitas formas e tamanhos diferentes, mas todas elas apresentam o embrião, uma reserva de alimento e um envoltório de proteção. As sementes que apresentam muitas reservas nutritivas também são importantes como alimento para inúmeras espécies de animais, incluindo os seres humanos. Aí você tem o exemplo de algumas sementes aqui, a semente de pinos, a semente aqui de abacate e uma semente aqui de girassol. Elas têm das mais diversas utilidades, desde a alimentação também da maioria dos seres vivos, tá bom? Então preste atenção, da maioria não, mas de alguns seres vivos, tá? Então é uma introdução que te falou de maneira geral dos 4 grupos, e aí a gente vai entrar no primeiro grupo, que é o grupo, das briófitas, ok? Você tem uma imagem aqui, e o que eu já quero que você observe na imagem? Você tem uma imagem de uma árvore, né? Só que no pé da árvore, como a gente chama, aqui próximo às raízes, você tem, parece um tapete esverdeado, tá? Parece um tapete que a gente chama de limo, às vezes de lodo, não é isso, tá? Lodo ou limo é uma mistura de vários componentes que inclusive não fazem bem para o vegetal. Isso aqui é um tapete formado por este grupo que a gente vai estudar agora, que é o grupo chamado de briófita, o grupo mais simples de plantas existentes. Eles crescem poucos centímetros de comprimento. São vegetais que não apresentam vasos condutores de seiva. Essa é a principal característica, tá? Eles vão depender diretamente do ambiente úmido para a reprodução. Eles vão precisar da água para se reproduzir, porque eles não têm um mecanismo de condução. Eles necessitam muito da água para poder estar aparecendo. Aí tu começa a perceber que tu vê isso em épocas chuvosas ou em ambientes mais úmidos, tá bom? Então vamos para as informações que a gente vai adicionando para você aí. Bom, briófitas. Você já deve ter visto uma rocha ou um local úmido ocupado por plantas pequenas que formam um verdadeiro tapete verde. Essas plantas são exemplos de briófitas, que compreendem musgos, hepáticas e antóceros. São os 3 tipos que a gente pode estudar. São os 3 tipos de briófitas: musgos, hepáticas e antóceros, ok? Apesar do seu tamanho reduzido, as briófitas são plantas que têm importante função ecológica, mantendo a umidade do solo e evitando erosão, servindo de abrigo para pequenos animais como insetos e alimentos para mamíferos, pássaros e peixes. Outra função especial que tem é quando ocupam o papel de espécie pioneira em um ecossistema. Geralmente elas aparecem por primeiro no ambiente, tá? Como não apresentam vasos condutores de seiva, a água e os nutrientes são distribuídos de célula para célula na briófita. Também é por essa forma de transporte de água que tais plantas têm tamanho pequeno, pois se tivesse grande porte, seria muito difícil a água chegar até as partes mais altas, as plantas, as quais ficam sem receber água e nutrientes. Elas não apresentam raízes, caules e folhas verdadeiros, mas sim rizóides, cauloides e filóides. Ok? Então, o que eu estou te dizendo aí neste parágrafo que eu li? Tá? Como elas dependem diretamente da água e elas não têm vasos condutores, como é que acontece o transporte de célula para célula? Você tem uma célula grudadinha na outra, essa passa para essa passa para outra, essa passa para outra, e assim distribui o nutriente nessa planta. Tá bom? Outra informação. Como elas são muito simples, elas não têm raízes verdadeiras, elas têm rizóides, elas não têm caule verdadeiro, elas têm cauloides, elas não têm folhas verdadeiras, elas têm filóides, ok? Bom, continuando aí, o fato de se desenvolver em ambientes úmidos não está relacionado somente à ausência de vasos condutores de seiva, mas também ao seu tipo de reprodução. As briófitas se reproduzem por alternância de gerações, ou seja, apresentam 2 fases reprodutivas, uma assexuada e a outra sexuada. Então entenda isso aqui, como é que ela se reproduz. Ela se reproduz por alternância de gerações. Para que você tenha uma planta dessa por completa, ela vai se reproduzir 2 vezes. Uma de forma assexuada e a outra de forma sexuada. Uma vai acontecer a troca de gametas, de células reprodutoras, e a outra não, tá bom? Na fase assexuada, que não acontece a troca de gametas, ocorre reprodução de esporos que caem no chão
eles são espalhados pelo vento e pela água e germinam e formam novas plantas. Na fase sexuada, a água transporta os gametas masculinos até os femininos, possibilitando que se encontre. Portanto, nessa fase, se as plantas não estiverem em um ambiente de grande umidade, a reprodução essencial para a continuidade da espécie não ocorrerá. Observe na foto ao lado que mostra uma fase importante do ciclo das briófitas. Tá? Você tem aqui o QR Code, tem aqui um videozinho no seu livro, tá, do sistema positivo. Eu oriento que você visualize com o seu celular. Mas essa imagem aqui, gente, ela remete, dá para a gente entender os dois processos de reprodução das briófitas. Tá? Você tem aqui, percebe que ela é pequena, 1 centímetro aqui a referência, tá? E aqui você tem umas cápsulas, tá vendo? Essa cápsulazinha aqui, ela quebra aqui no início e começa a cair esporos, como se fossem pequenos pozinho, né? Esses esporos, quando ele cai no ambiente, ele vai germinar uma nova planta. E aí ele faz a liberação dos gametas, masculino e feminino. Com a ajuda da água, por isso que a água é importante para as briófitas, esses gametas masculino e feminino vão se unir, gerando uma nova planta também. Por isso que a reprodução é por alternância de gerações. Ela executa os dois tipos de reprodução em um só grupo. Tá claro isso, gente? Então vamos lá. Tá? Um grupo de plantas bem simples de se estudar. Uma dica para você, o que geralmente vem? Alternância de gerações, você saber identificar. Estrutura rizóide, filóide, caulóide, percebe que ela não tem uma raiz de fixação, ela tem, no caso, rizóides. Tá? O que seria as folhas, a gente chama de filóides, o que seria o caule, sustentação, a gente chama de caulóide. E a mais importante das informações da briófita é que ela não apresenta vasos condutores de seiva, tá certo? Então, nessa aula de hoje ficou a introdução e ficou as informações do primeiro grupo de plantas, grupo das briófitas. Tá certo? 7º ano. Então, estuda, volta ao vídeo se for preciso, quantas vezes você quiser, assiste, leia o livro. Não esqueça nunca de estudar. A partir da nossa próxima aula, a gente já vai ter o segundo grupo de plantas, tá? O grupo das pteridófitas. Tá certo? Então, beijo do tio Jaime. Até a próxima.